Olá, eu sou João Lobato, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar de uma forma muito séria sobre o que está a acontecer no mundo. Coronavírus. Eu queria partilhar aqui uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 14. E neste capítulo, no versículo 29, relata a Bíblia que Jesus disse: "Vem", a Pedro. Enquanto Jesus andava sobre as águas, disse: "Pedro, vem". E Pedro desceu do barco numa tempestade. Jesus disse: "Vem", a Pedro. Essa palavra é para a igreja de Cristo. Nós estamos a viver uma pandemia global. Nós estamos a viver uma situação atípica, uma situação anormal que gera instabilidade a nível do mundo todo. Pessoas estão a morrer, nações estão a fechar as fronteiras. E eu queria falar sobre, primeiramente, a fonte verdadeira. Nós cristãos temos a palavra, a Bíblia, como única e suficiente verdade. O que tem acontecido, e eu tenho reparado, é muita gente em pânico, é muita gente aflita, cheia de medo, tal como Pedro. É genuíno, é legítimo termos medo. Nós somos humanos. Pedro não era exceção. Mas o que conta aqui a Bíblia, nesse trecho, é que Pedro andou sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas num rio calmo, num lago calmo. Jesus vinha andando sobre as águas e havia muito vento e, de certeza, ondas altas. Jesus andou sobre as águas. Era Jesus, nós sabemos, Filho de Deus. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode, o que se diz. Mas Pedro andou sobre as águas. Vocês não estão a entender. Houve um milagre. Houve algo incomum andar sobre as águas. Não se andou sobre as águas em águas calmas. Pedro caminhou sobre as águas por um tempo, enquanto fixava os seus olhos em Cristo. Era andar sobre as águas e uma superfície irregular, porque havia vento, diz a Bíblia. E Pedro olhou à sua volta, teve medo. Coronavírus, o Covid-19, é um problema, é um vírus, é uma pandemia. Isso nós sabemos, é um perigo, de facto. É normal nos assustarmos, é normal nos preocuparmos, porque somos humanos, tal como Pedro. Mas nós cristãos temos mais. Nós podemos ir além dos limites do ser humano. Nós temos a única verdade e absoluta, a palavra de Deus. Nós precisamos, povo de Deus, igreja, agirmos com calma. De facto, há muito vento, há muita coisa a acontecer. Andam muitos vídeos, muitos áudios pelo WhatsApp, pelos grupos e outras redes sociais. Há muita informação, pessoas aflitas, é normal. Mas nós devemos decidir aonde olhar. Vamos olhar para informações sérias, informações credíveis, filtrar o que chega até nós, para que não nos afundemos. Então você pode acreditar que pode ter calma em meio a essa tempestade. Essa tempestade vai passar. Você pode afundar, tal como Pedro, mas a palavra diz que logo a seguir, depois de Pedro afundar, Jesus lhe deu as mãos. O coronavírus ainda não chegou em Angola, mas pode chegar. E se chegar, que não é nossa vontade, nós oramos para que isso não aconteça. Nós vamos, tal como Pedro, depois de afundar, levantar as mãos e gritar: Cristo, segura-nos, porque é essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos guia, é a única verdade, não há outra fonte de verdade. Mesmo que alguém envie um vídeo, um áudio a contar verdades, as verdades que vê, os vídeos que se mandam pelo WhatsApp, são os nossos ouvidos que ouvem os áudios dos médicos a dizer que não, estão a esconder informação. Pode ser verdade. A chuva, a tempestade à volta de Pedro também era verdade. Não está-se a dizer aqui que é mentira, que vamos esconder, mas nós podemos olhar para Cristo. Me entristece saber que cristãos estão aflitos. Não me entristece no sentido de, são fracos. É que nós temos uma ferramenta, nós temos a palavra, o guia.
Em nome de Jesus, eu creio, essa pandemia vai acabar. Nós vamos passar, vamos ter cuidado, ouvir com atenção as medidas de prevenção. Vamos nos guardar em casa, lavar as mãos, usar máscaras quando precisarmos e dobrar os joelhos e falar com Deus. Deus tem a solução. Não é a Alemanha, não é a China, não são os Estados Unidos, não é a Europa. Deus tem a solução. Amado Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela vida. Obrigado pelo que tens feito na nossa vida. Angolanos, em Angola e em todo lado. Querido Pai, queremos te pedir sabedoria, Deus. Acalma os nossos corações. Enche os nossos corações de esperança, de calma, de temperança, Deus. Nós estamos a passar por uma situação difícil. Temos amigos e parentes do outro lado do mundo, em países e em cidades onde há casos confirmados, onde a situação já está grave, como Itália. Mas Deus, nós cremos em Ti. Tu és o soberano, Tu és o dono da vida, aquele que fez, aquele que é, que nem o tempo é sujeito. Nós cremos. Ensina-nos, Senhor, como ultrapassar essa situação. Faça um milagre, Senhor. Faça a Tua vontade sobre Angola, sobre Portugal, sobre a Itália. Acalma aqueles corações daqueles que já perderam amigos, daqueles que já perderam parentes, Deus. Em nome de Jesus, que Angola continue longe desse surto, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém.